Oi, crianças! A nossa aula de hoje vai ser de ensino religioso e português, mas agora vamos começar a nossa aula de ensino religioso. Então, antes de começarmos, vamos orar. Então, todo mundo fechando seus olhinhos e orando. Senhor Deus, obrigada, Pai, por este dia, por mais um sábado que o Senhor nos dá. Obrigada porque Tu tens nos abençoado, protegido nossa família, protegido as nossas vidas contra esse vírus mau. Continua, Deus, abençoando a nossa escola, que a gente possa aprender cada vez mais, tanto dos assuntos seculares quanto da Tua palavra, que ela possa penetrar, Senhor, no coração de cada criança que está nos ouvindo. Assim te peço, Deus, como também te peço perdão pelos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Então, crianças, o versículo que vamos trabalhar hoje se encontra em Provérbios. Então, esse bimestre vamos trabalhar todo o livro de Provérbios. Então, vocês sempre vão estar vendo algum versículo de conhecimento. Quem foi que escreveu mesmo esse livro? Salomão. Lembram da história passada? Que foi Salomão que pediu a Deus sabedoria e Deus deu a ele sabedoria? Pronto. Então, o versículo de hoje diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Provérbios 13, 20. Então, vamos ver do que esse versículo se trata. Então, vocês lembram de Davi, o rei Davi? Então, o rei Davi, ele foi um ótimo rei. Ele fez grandes coisas pelo povo de Israel. E Salomão também foi um ótimo rei. Salomão, ele foi filho de Davi. Então, Salomão fez grandes coisas também. E vocês sabem me dizer o que foi que Salomão construiu de tão importante para a vida espiritual do povo de Deus? Então, Salomão, ele construiu um templo onde as pessoas poderiam ir adorar ao Senhor. Que coisa boa, né? Maravilha isso. Mas o fim da vida de Salomão não foi tão dos melhores assim. Então, Salomão, ele havia se casado com muitas mulheres. Antigamente, isso era permitido, mas não era do agrado de Deus. Então, essas mulheres que Salomão se casou, elas faziam com que eles se desviassem do caminho de Deus, do caminho do Senhor. Por quê? Porque elas tinham outros ídolos, elas não adoravam somente a Deus. E isso fazia com que Salomão seguisse outros caminhos, ao invés do caminho que Deus tinha mandado, ordenado que Salomão seguisse. Então, Salomão construiu templos e altares para outros deuses por causa de suas esposas. Então, Deus não se agradou disso, dessa atitude de Salomão. Deus se irou com Salomão. Então, Deus disse a Salomão, por causa dessa atitude dele, de estar fazendo outros altares a outros deuses, Deus iria tirar o reino dele e iria dar um dos seus servos. Só que por amor ao pai dele, que é Davi, ele não iria fazer isso enquanto Salomão estivesse vivo. E disse mais, que iria tirar da mão do filho dele, mas não iria fazer isso por completo, iria dar uma tribo a ele, porque por amor a Davi, que era servo do Senhor, e por amor a Jerusalém, que era a cidade que Deus havia escolhido. Havia um homem chamado Jeroboão. Ele era oficial do rei. E Salomão gostava muito de Jeroboão, porque ele fazia muito bem o seu serviço. Então, um dia, ele saindo de Jerusalém, acabou que encontrou um profeta chamado Aías. Então, esse profeta, ele rasgou a capa que ele tinha em 12 pedaços. Olha aqui a imagem. E ele disse para Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Então, olha só, ele rasgou em 12 pedaços a capa e disse a ele que Deus estava dizendo que iria dar 10 tribos a Jeroboão. Então, quando Salomão soube dessa história, quis matar Jeroboão. Então, mas ele não conseguiu, porque Jeroboão conseguiu escapar, conseguiu fugir.
e ele fugiu para o Egito. Então, certo dia, Salomão morreu e o seu filho, Roboão, ele foi até uma cidade chamada Siquém para que ele fosse coroado rei. Porque antigamente era assim, né? Quando o rei morresse, quem assumiria o seu cargo seria o filho, se ele tivesse. Então, Roboão foi até Siquém para que coroassem ele o rei. Então, quando Jeroboão soube disso, ele também foi a Siquém para que evitassem, né? Para que conseguisse evitar que Roboão fosse o rei. Enquanto isso, o povo de Israel fez uma assembleia, uma reunião com o príncipe Roboão, discutindo que eles estavam pedindo para que Roboão, eles diminuíssem os impostos, a cobrança que eles estavam tendo, porque eles estavam trabalhando bastante para pagar os impostos. Então eles pediram para que eles dessem uma diminuída nesses impostos. Então Roboão não deu a resposta de imediato. Ele disse, né? Voltem daqui a 3 dias que eu vou pensar. Então o povo foi embora e Roboão pediu conselhos a os servos que já trabalhavam para o seu pai, né? Os conselheiros. E ele perguntou, né? O que é que eu devo fazer? Eu devo aceitar isso? Então, os conselheiros, que já tinham bastante experiência, afinal trabalhavam com Salomão, seu pai, disseram a ele: príncipe, você deve aceitar essa proposta, porque se você aceitar, eles vão ser servos fiéis, vão trabalhar melhor para o Senhor. E vocês acham que Roboão aceitou essa ideia, essa proposta? Então, Roboão não quis dar ouvidos, né, aos conselheiros e decidiu se aconselhar com seus amigos. Então, vamos ver o que foi que seus amigos aconselhou Roboão a fazer. Esses amigos aqui de Roboão são amigos de infância, então ele foi pedir conselhos para ele. E eles deram conselho. Então, passado 3 dias, o povo veio até o príncipe para saber qual era a resposta dele. E vocês acreditam que ele não deu ouvidos aos conselheiros que tinham sido de seu pai, e sim deu ouvidos a esses amigos? E a resposta deles foi para que ele não deveria aceitar a proposta do povo, não deveria pegar leve, de jeito nenhum. Então, o príncipe falou para o povo que se o rei antigo Salomão, ele castigava eles, ele ia castigar o dobro. Se fazia com que eles carregassem cargas pesadas, ele ia ainda fazer carregarem ainda mais. Então ele ia ser um rei bem perverso com o povo de Israel, o povo de Deus. E o povo não se agradou dessa resposta e não coroou ele como rei. Então Roboão ficou apenas responsável pelo território de Judá. Então, quando ele percebeu o que tinha feito, ele ainda quis arrumar a bagunça, mas o povo não quis mais saber, não quis mais ouvir. Então, a escolha dele foi errada. Ao invés dele ter ouvido os conselhos daqueles homens experientes, ele preferiu ir na onda dos amigos dele. E os amigos dele acabou aconselhando ele muito mal. Então, o povo de Deus se separou e isso mudou totalmente a história do povo de Deus. Mas Deus já tinha dito ao profeta Aías que ia ter essa separação. Olha aqui, ó. Roboão ficou apenas com 2 tribos e Jeroboão ficou com 10. Lembra que Aías cortou a capa e deu 10 pedaços a Jeroboão? Porque Deus já tinha dito que quem iria governar as outras 10 tribos seria Jeroboão, porque ele sim estava sendo um servo fiel. Então, lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 15, o próprio Salomão, ele está dizendo que não devemos andar com pessoas que nos aconselham mal. Então, devemos ter cuidado com as nossas amizades. Por que eu digo amizades? Se tem alguém que você não gosta e ele chama você para fazer alguma coisa, você vai fazer? Não, né? Se a gente não gosta daquela pessoa, a gente não vai fazer. Mas se um que diz ser nosso amigo, ele nos convida a fazer algo de ruim,
A gente vai na onda daquele amigo porque ele é bacana, porque a gente acha que ele é maneiro. Então acabamos fazendo coisas ruins também junto com aquele nosso amigo. Então, por isso que Salomão está dizendo que devemos andar com pessoas que nos aconselham bem e não o mal, tá? Então lembrem-se do nosso versículo. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Então lembrem sempre desse versículo. Quer ser sábio? Procurem amizades que elas contribuam para vocês, para fazerem o bem, tá bom? E não o mal. Se tem aquele amigo que só faz o mal, saia fora, não seja amigo dessa pessoa. Ore por ela para que Deus transforme o coraçãozinho dessa pessoa, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, crianças, de ensino religioso.